Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Esta quinta-feira recebemos o Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Bom Tem dia. sempre assim uns cascóis. É um prazer. Este ofereceram-me ontem. É novíssimo então. É verdade, é muito bonito. É muito bonito. Foi mesmo, para, assim, foi para vir à Comissão de Inquérito. Vesti o casaco castanho por causa do cascal. Sabe como é que isto funciona? Já sei que ouviu de Carlos Carreiras. Ouvi. Funciona só. O seu vizinho de Cascais. Sim, ouvi ontem exatamente o vizinho de Cascais. E gostei muito. Gostou? O vizinho de Cascais fez 17 pontos e meio. É assim uma coisa assim, um bocado única, mas ele lá conseguiu 17 pontos e meio. Ele tem sorte na lotaria. Esta semana Inês de Medeiros fez 16 pontos e ontem o advogado Paulo Saragossa da Mata fez 17. Até hoje nunca ninguém fez o pleno, os 25 pontos. 25, não é? É isso mesmo. Vamos ver, pode ser que seja hoje. Vamos lá à primeira. Desde o 25 de Abril, quantas vezes é que os portugueses foram chamados às urnas para eleger um Presidente da República? Isso tem que fazer contas. Vamos a isso. 5 de Abril, Portanto, há 50 anos. O Ianes, o Soares, Atenção às o segunda Sampaio, o volta. Cavaco, o Marcelo. Portanto, foram o quê? 7? Mas depois Não. houve reeleitos, não é? Então, António tá bem, Ramalheiros, quer Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo. E Marcelo, 5. exatamente. Então, e quantas vezes? Foram 5 presidentes? 10. Claro. Isaltino Moraes, é conhecido o seu apoio a uma eventual candidatura de Gouveia e Melo. Acha que falta coragem na política em geral para apoiar o Almirante? Falta coragem não só na política, mas há muita falta. Eu diria que não é uma questão de coragem, é calculismo. À medida que as coisas se forem clarificando, haverá cada vez mais apoios ao Almirante. Isto vai ser uma onda extraordinária, é aquilo que eu prevejo. Acha que ele está neste momento a provocar ainda algum incômodo ou não? É só mesmo essa incógnita? Causa muito incómodo e até estranho, repare. Eu já ouvi argumentos reportando a sua qualidade ex-militar, não é? E, portanto, como se um militar tivesse uma capita de diminuição em se poder candidatar ao mais alto cargo da nação. Mas então não temos umas forças armadas democráticas, não vivemos num regime democrático, não te falamos numa democracia consolidada e põe-se em causa que haja um setor da sociedade portuguesa que não pode candidatar-se a Presidente da República. Portanto, isto é uma contradição nos termos, não é? Mas o que é que lhe agrada em Gouveia de Melo? Comparativamente com os políticos que aparecem aí, agrada-me tudo. Mas isso Quer diz destacar mais, 2 ou 3 aspectos? isso diz Não, mais de repara. Gouveia e Melo ou dos políticos que se comparam com ele? Não, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que o Almirante Gouveia e Melo, primeiro tem, ao contrário daquilo que se possa dizer, tem uma grande experiência política. Porque foi chefe de Estado-Maior da Armada. E esta coisa se devia dizer agora, que os chefes militares não têm experiência política, quando no seu dia-a-dia lidam com políticos nacionais, internacionais, com instituições, etc. Claro que tem que ter uma grande experiência, não é? E, portanto, eu julgo que o povo, as pessoas, claro que escolhem em função das qualidades intrínsecas dos candidatos, mas também em função, hoje fala-se muito em percepções, em função daquilo que é, digamos, a sua imagem da pessoa A ou da pessoa B. E, portanto, repare, o histórico de cada cargo influencia o próximo. Quer dizer, e, portanto, é óbvio que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, na minha opinião, é o grande responsável pelo apoio que o Almirante Gouveia e Melo parece estar a ter. Por contraste. Naturalmente, como ele também contrastou com o professor Cavaco Silva. Só que ele exagerou a dose, não é? Quer dizer, o professor Marcelo, neste segundo mandato, exagerou a dose e, portanto, quer dizer, mais as pessoas apreciam o Almirante. Não lhe faz confusão o facto de não saber o que é que Gouveia e Melo pensa politicamente? Essa é outra falácia dos políticos, não é? Muitas vezes os que dizem que não sabem o que ele pensa, eles próprios não dizem o que é que pensam. Quer dizer, portanto, eu não sei qual é o pensamento das generalidades. Por exemplo, o doutor Centeno, sabia-se o que é que ele pensava da Presidência da República? Aliás, se eu for atentar ao pensamento dos políticos que dizem que o Almirante não tem pensamento, querem eles próprios atribuir-se pensamentos que não têm nada a ver com a Presidência da República. Na realidade, eles gostavam de ser primeiros-ministros, não é? E, portanto, são uma espécie de primeiros-ministros frustrados e então
transplantam para o Presidente da República o exercício de funções e atividades que não cabem ao Presidente da República. Mas não há ninguém da área dos partidos com experiência política, até com experiência de liderança partidária, que lhe pareça em condições de ser um bom candidato à Presidência da República. Não tenho dúvidas que há muita gente da área dos partidos políticos que tinham todas as condições para ser candidatos a Presidente da República, mas ganham pouco. Portanto, o Almirante está disposto a fazer um espírito de missão por o seu saber, enquanto que os políticos, aqueles políticos da área política, estão a ganhar 15 mil euros por mês, ou 30, ou 40, e não estão para se sacrificar para ser candidatos a Presidente da República. Mas tem falado com o Gouveia Melo, sobre a candidatura? Não, falei em tempos, quer dizer, agora está no tempo de reflexão, não é? Quer dizer, está de férias. Ele está a descansar, acho que sim, faz bem, não é? Não deixará de estar a pensar pela sua vastíssima experiência política, quando é que acha que é o momento em que se deve anunciar que se é candidato? A candidatura à Presidente da República? Não, eu acho que no nosso sistema, e considerando que vai haver eleições autárquicas também, admito que, vou lá ver, alguém que esteja de alguma forma garantida a sua eleição, bastaria anunciar a candidatura lá para setembro, não é? Ora bem, até porque coincidindo com o calendário das autárquicas, vai diminuir um pouco o impacto das autárquicas, não é? E, portanto, o professor Marcelo de Sousa, quando anunciou a sua candidatura, é claro, por razões próprias, porque ele também não lhe interessava que aparecesse mais ninguém, estava ele no espaço mediático, mas admito que maio seja uma altura propícia a qualquer candidato que queira, a não ser, repare, claro que se o Almirante aparecer isolado, suponha que nas sondagens, não é, o Dr. Marcos Mendes não passa dos 10%, que o Dr. André Ventura anda nos 10% ou 15%, que a Iniciativa Liberal anda por aí também, não é? E que o Almirante aparece destacado com 35% ou 40%, não é? Naturalmente que aí ele não precisa de avançar. Quer dizer, nós temos não que precisa de dizer que é candidato. Não, porque repare, nós estamos aqui a fazer a campanha por ele, não é? Nós estamos a falar por ele. E muito se tem falado, não é? Não, mas quer dizer, fazemos a campanha por ele todos os dias. Todos os dias o espaço imediato se fala no Almirante. Os candidatos que falam em pensamento estão ansiosos para que o Almirante diga qual é o seu pensamento sobre como é que vai governar o país, não é? Mas as pessoas quando vão votar, votam no pensamento ou na pessoa, no homem? Ou na mulher? Basta olharmos para nós próprios. Quando eu tinha 23 anos, deu-se o 25, tinha 24. E o que é que me fez a me aderir na altura ao PSD? O Sá Carneiro. Ora bem, como houve muitos que aderiram ao PS ou ao Partido Comunista em função do Soares e do Cunhal. Portanto, é indiscutível que a personalidade tem uma atração extraordinária, não é? E, portanto, é natural que um número significativo de apoiantes do Almirante Gouveia Melo o faça em função daquilo que vê nele, da postura, da tranquilidade, da segurança, do fundo do sentido que lhe atribuem do ponto de vista institucional, que é alguém que dignificará o Estado. Quer dizer, tudo isso são, digamos, imagens que as pessoas fixam e, portanto, independentemente do que ele pensa na relação, como é que se vai relacionar com o Governo, como é que se vai relacionar com a Assembleia da República, como é que se vai relacionar com os partidos políticos, à partida, há um capital de confiança que ele transmite e que leva às pessoas. O programa vem depois lá. Muito bem, 5 pontos na primeira questão. Vamos à segunda. Exaltino Moraes, quantos municípios são liderados por candidaturas ou movimentos independentes, como é, aliás, o seu caso em Oeiras? Eu acho que ando entre os 20 e os 30, não tenho a certeza. Mas... É mais próximo do intervalo inferior. Talvez umas 20, 21 ou 22. Vou-lhe dar aqui 3 hipóteses, então. Pode ser? Aí passa para os 2 pontos. 35, 25 ou 19? Eu acho que são 25. São 19. Era para mais próximos de 20. Não, 19. Presidentes de Câmara. Presidentes de Câmara e movimentos. É que eu tenho algum relacionamento com os independentes, claro, e aos que perderam, não sei se está a ver. E, estava a fazer a conta. Eu estou a fazer contas com a Associação Nacional de Municípios Independentes. São 19 de facto. Aliás, o Exaltino Moraes é independente porque se zangou com o PSD. É uma zanga sem retorno? Não, nunca me zanguei com o PSD. Então. Quer dizer,
Em 2005, o que aconteceu foi que convidaram para ser candidato a Presidente da Câmara de Louros, ou do Odivelas, ou da Amadora, e eu queria ser candidato a Oeiras, de onde tinha saído. E na altura o argumento que foi dado não é aquele que às vezes se invoca. O argumento que foi dado foi que já estava lá uma Presidente, que era a doutora Teresa Zambujo, e o PSD, nos municípios onde já havia Presidente, não ia substituí-los, e portanto eu podia ser candidato a outro município qualquer. Ora bem, eu não quis, avancei como independente, mas não me sanguei com o PSD, quer dizer... Mas pode voltar ao partido ou não? Se posso voltar, sou um cidadão livre como outro qualquer, portanto poderia voltar ao PSD, mas não sei se está a ver, é uma questão que eu neste momento não coloco. Por uma razão muito simples, porque eu não tenho oscilações. Está a ver, eu sou social-democrata há 40 anos, não é? E o PSD, ora está para a social-democracia, ora está para o liberalismo, neoliberalismo... Onde é que está agora o PSD? O PSD agora está numa situação confusa, mas é indiscutível que o Dr. Luís Montenegro fez nos primeiros meses do seu governo um esforço de recentramento do partido, não é? Mas agora por via desta polémica da insegurança que não existe, não é? Mas querem que sim, e portanto há esta tendência, aliás o próprio Presidente da Câmara de Lisboa está a ir um bocadinho nisso, não é? De dizer que há muita insegurança. E, portanto, isso identifica com aquilo que são os princípios de propaganda do Chega, não é? Mas houve um recentramento, porque o partido estava demasiado à direita? Bastava olhar para a política fiscal do governo do Dr. Passos Coelho para vermos que era um governo muito à direita. Quer dizer, quando se cortam pensões às pessoas, quando se aumentam os impostos a quem ganha menos e se poupam os que ganham mais, obviamente que isso não é social-democracia, quer dizer, portanto, isso é outra coisa, não é? Mas, entretanto, houve uma liderança do Rui Rio. E Rui Rio Mas o Rui Rio não teve sorte, porque realmente ele é um social-democrata, quis recentrar o partido, mas nessa altura o que é que aconteceu? Saiu o Chega, saiu a Iniciativa Liberal e saiu a Aliança, ou seja, na realidade, houve um setor significativo. O PSD sempre foi um albergue espanhol, não sei se está a ver. Havia mais gente da extrema-direita no PSD do que no CDS. Os CDS eram conservadores. Aquilo que era a extrema-direita, a extrema-esquerda, estava tudo no PSD, havia lugar para todos. Quando saiu o Passos Coelho, sentiram-se órfãos. Não sei se está a ver. Ao sentirem-se órfãos, um queria o Chega, o outro queria a Iniciativa Liberal, o outro queria a Aliança. Porquê? Porque não se reviam naquela política do Rio, no sentido de, ele dizia social-democrata. Hoje, lá ver o PSD... é esse partido com que o Isaltino Moraes se identifica. Naturalmente, hoje tem todo o gosto. Eu não sou um tipo de direita, não identifico com a dita direita, quer dizer, aliás, o PSD foi sempre um partido realmente centro-esquerda, quer dizer, portanto, era um partido social-democrata, com defesa da progressividade dos impostos, com políticas... Repare, basta olhar para o que foi o governo do Dr. Cavaco Silva, que chamavam-lhe ele um homem de direita. Nunca Portugal teve políticas sociais-democratas como teve no tempo do professor Cavaco Silva. Construção de creches, construção de lares de terceira idade, tudo que eram políticas sociais muito, muito fortes, foram com o professor Cavaco Silva. Depois disso acabou. Nem o Partido Socialista, veja bem, porque depois também as circunstâncias também contribuíram. Nem o Dr. António Costa conseguiu ter as políticas social-democratas que o professor Cavaco Silva teve. Está a ver que são dados. Vamos continuar aqui um bocadinho a recuar então na história do país. Isaltino Moraes foi ministro com a pasta do Ambiente, no governo de Durão Barroso. Quem é que foi o ministro que o antecedeu nessa pasta do Ambiente, no Ministério do Ambiente? Foi o Sócrates. Foi o Sócrates. A casa estava arrumadinha quando lá chegou? Estava, porque ele era um tipo arrumado. E passou uma pasta, quer dizer, passou-me os dossiês. Numa boa relação de transição de poder. Ao contrário do que tenho ouvido dizer agora, ainda há dias estive, não vou agora aqui citar também, mas ainda anteontem estive aí com o secretário de Estado, que tem muito a ver com o nosso Conselho em termos de algumas atividades. E dizia-me que o anterior secretário de Estado não lhe passou nada, não é? Portanto... No caso, recebeu uma boa herança. No caso dele passou tudo. José Sócrates está com um processo pendente há 10 anos. O que é que isto nos diz sobre o sistema judicial? Não é justo para ninguém que tem ambições políticas ou que tinha ambições políticas isto acontecer? Não, mas os políticos toleram isso tudo, o sistema político tolera isso tudo. Repare que ainda há bem pouco tempo, na posse do Procurador-Geral da República, por exemplo... foi referido pelo próprio Procurador-Geral que não aceitavam alterações no Estatuto do Ministério Público, que estão sempre que ninguém está acima da lei, a começar pelos próprios, quer dizer, os magistrados do Ministério Público também estão acima da lei, não é? E portanto, quer dizer, qualquer reforma, repare, quando se fala em qualquer reforma da Justiça,
vêm os agentes judiciais, os diferentes, desde funcionários, magistrados, etc., a dizer, não, lá não nos toquem. E por norma os políticos encolhem-se. Quer dizer, na realidade, os políticos portugueses hoje se vivem uma situação de grande dependência e de medo perante o sistema judicial. De uma forma geral têm medo. Quer dizer, porque... E a ter. Quer dizer, porque, repara... basta uma denúncia, uma coisa qualquer, faz-se uma investigação, vai nos jornais, vai nas televisões e o indivíduo automaticamente fica rotulado. E a partir daí, depois é muito difícil, depois vai para os tribunais, para os processos, etc., investigação, inquérito, instrução, e portanto, quer dizer, andar aí 10 ou 15 ou 20 anos à espera de um julgamento, obviamente, é muito injusto, quer dizer, é de facto muito complicado para as pessoas, não é? O senhor passou por um processo em que foi condenado, em que pagou a pena e depois renasceu politicamente e voltou a ter todos os seus direitos. Acha que José Sócrates ainda pode mencionar isso, por exemplo? Não faço ideia, quer dizer, não, sabe que isso depende muito da consciência de cada um, quer dizer... repare, nós podemos ser objeto de uma perseguição judicial, pode haver razão ou não haver. Eu, por exemplo, continuo, no meu caso, fui condenado por fraude fiscal. Tenho o anátema e o ferrete da corrupção em cima, portanto, aliás, os jornalistas com frequência, quando querem falar em corrupção, falam no Exaltino, não é? E, portanto, é um ferrete que não sai. Mas, na realidade, ainda hoje estou à espera de saber qual foi a fraude fiscal que eu cometi. Porque, na realidade, eu fui condenado pela convicção do tribunal, dizendo que provavelmente teria subtraído ao Estado mais de 18 mil euros. E porquê é que isso acontece? Porque acima dos 18 mil é crime, abaixo dos 18 mil é contra-ordenação. Quer dizer, portanto, há de facto muitos entorces no nosso sistema judicial. Mas a justiça é utilizada como instrumento de política? Acha que muitas vezes o Ministério Público é usado como instrumento? Não tenho qualquer dúvida, quer dizer, está à vista de toda a gente, não é? Só não vê quem não quer, não é? É óbvio que é usado porque, repare, há determinados processos que só surgem em momentos cirúrgicos, não é? E, portanto, há coisas absolutamente incompreensíveis. Quer dizer, aquele célebre parágrafo da Procuradoria. Da Procuradoria no Primeiro-Ministro António Costa, não é? É bem exemplificativo e depois todo o enredo, todas as justificações que dão uns e que dão outros, etc. E depois aquela constante, ninguém está acima da lei. Claro que ninguém está acima da lei, nós sabemos que ninguém está acima da lei. Quer dizer, mas são todos, quer dizer, todos os portugueses estão naturalmente abaixo da lei, não é? Agora, mas também não estão fora da lei. Quer dizer, também tem que haver respeito dos seus direitos, não é? Mas consegue identificar, então, nos bastidores, a autoria dessa manipulação da justiça? Alguma área, algum grupo de interesse? Bom, vamos lá ver. O sistema judicial é um sistema de poder. Faz parte, é um dos pilares, digamos, dos órgãos de soberania, não é? E, naturalmente, que há uma disputa de poder também. Quer dizer, quando o check and balance não funciona, algum deles se aproveita, não é? E, portanto, é indiscutível que, em Portugal, o Ministério Público tem uma grande apetência pelo poder. Quer dizer, e portanto, não quer dizer que seja o A ou o B. Faz parte da doutrina, não sei se está a ver. Portanto, é uma espécie de corporação que se une para a defesa de determinados princípios e interesses. Digamos que ali está toda a moralidade, está ali concentrada, não sei se está a ver. Entendido. Muito bem. 10 pontos, vamos para a terceira? A quarta questão. Tem mais 10 pontos em causa. E agora vamos aterrar em Oeiras mesmo. A fundição de Oeiras foi durante décadas uma das principais, se não mesmo a principal, a unidade empresarial e fabril do Conselho. A pergunta é em que década é que foi definitivamente encerrada a fundição de Oeiras? Década? A década, eu acho que foi encerrada nos anos 90. Foi nos anos 90. Quer dizer, pode ter funcionado como armazém. Agora, não, foi antes até. Tenho aqui. Está bem, em 80 ainda faziam lá umas máquinas de lavar. Mas eu fui eleito em 85, não é? E nessa altura já estava em liquidação. Quer dizer, portanto, por isso é que isso. Em 90... Final da década eu de 80. acompanhei esse processo, por acaso acompanhei esse processo. Já não há fundição de Oeiras agora, não sabemos o que é que vai acontecer naquele espaço, mas Oeiras é o concelho com o maior rendimento médio do país, é a sede portuguesa de uma série de multinacionais. O que é que Oeiras não tem, mas gostava de ter? Tem ótimos restaurantes, também sabemos por si, não é? Não, vou dizer, o Oeiras tem hoje realmente... eu às vezes nem falo muito nesses dados, nesses números, que é para não provocar mais invejas ainda, não é? Porque realmente o Oeiras tem indicadores de orçamento económico e social únicos no nosso país. O que falta, eu vou dizer, tem a ver muito com aquilo com a sociedade que eu imagino para o Oeiras. Eu em Oeiras não quero ter pobres.
E, portanto, muitas das políticas que se desenvolvem para construir a coesão social vai do encontro aos ricos. Não sei se está a ver. O que é que os ricos querem? Segurança. Segurança não é sentido amplo, não é? E, portanto, quanto menos pobreza houver, melhor toda a gente vive. E, portanto, eu diria que aquilo que eu gostava nos próximos anos, olha, primeiro, que esta lei dos solos está em discussão na Assembleia da República, que sem demagogia seja aprovada. E quem votar contra essa lei, diga como é que vai resolver o problema da habitação pública em Portugal. Se são os privados que vão resolver ou se é o público. E qual é o papel do Estado na habitação pública? Porque nós temos 2% de habitação pública em Portugal. A Espanha tem 14%, a França tem 30%, os países nórdicos 45%, a Áustria 65%. Ora bem, qual é o objetivo, designadamente da extrema-esquerda em Portugal, não é? Para a habitação pública? Não é dizer que se faz a habitação pública nas orelhas do Presidente da Câmara, ou que se faz nos terrenos urbanos já existentes, ou que se faz nos edifícios degradados. É onde é que se vai fazer? E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque eu gostava que realmente em Oeiras houvesse, é o que falta fazer, houvesse mais habitação pública, particularmente, ou então a possibilidade de venda de habitação a preços mais moderados, de maneira que as 4 ou 5 mil famílias de Oeiras que precisam de casa, mesmo da classe média, pudessem ver satisfeitas esse seu desejo. Mas os partidos da esse esquerda... é um objetivo para o seu mandato, já, para o futuro mandato. Sim, discutivelmente já está programado, já estão a fazer o levantamento de uma porcentagem de terrenos rústicos que pode ser utilizada para a habitação pública e, repare, não é para especulação imobiliária. Pronto, esse é um dos receios dos partidos de esquerda, é que haja um aproveitamento. Não tem receio nenhum, eles sabem muito bem que é para a habitação pública e para a casa dos pobres, mas eles querem pobres. A diferença é essa, entre mim e eles é essa. É que eu quero construir e eles querem pobres. Muito bem, e muito rapidamente, Lisboa e o Porto são bem geridas ou não? É muito difícil, é uma pergunta difícil, quer dizer, estar-me a perguntar. Então faço-lhe os meus colegas. Gostava de liderar a Câmara de Lisboa, por exemplo, que é aqui próximo. Não, neste momento, uma apetitosa, fala-se pouco, mas a apetitosa é Sintra, que tem 350 milhões de euros no banco. Portanto, está a ver o que é que. Então, há uma reserva, o Dr. Basílio Horta conseguiu poupar. E portanto vejo aí um tom crítico nessa poupança. Não tem crítica nenhuma, quer dizer, obviamente não estou a dizer é que neste momento em que vai haver eleições no final do ano, uma Câmara apetitosa é Sintra porque tem 350 milhões de euros no banco, mas a Amadora também tem 150 milhões, atenção. O Oeiras quanto é que tem? Nada. O Oeiras não investe. Nós não gerimos, nós, pelo contrário, estamos a ver se negociamos um empréstimo com o Banco Europeu de Investimento, mas também porque eles é que foram a ter connosco a dizer que nos queriam emprestar dinheiro, não é? E nós, sim senhor, venha lá esse empréstimo, não é? Para quê? Para antecipar qualidade de vida, não é? Então, nesses municípios não tem sido feito o investimento que devia ter sido feito? Não posso pronunciar isso, quer dizer, acho que depende muito das prioridades de cada Presidente de Câmara. Sabe que eu costumo dizer que o que é importante não é o dinheiro. Quer dizer, o importante é a prioridade política que temos. Se temos uma prioridade política, há dinheiro para essa prioridade política. Eu dou muitas vezes o exemplo, olha, do Pera, nos anos 90, com o Cavaco Silva, não é? Porque ele também dizia, quando foi posto o problema por vez, ele também dizia, mas isso é uma pipa de massa. E eu tive a oportunidade de lhe dizer, mas se o senhor quiser, acaba com as barracas da região de Lisboa. E ele acabou. Assim foi. Vamos à última pergunta, sim. Já tem 15 pontos. Pode chegar aos 20. Agora tem de ultrapassar o Carlos Carreiras. É nesta e acho que vai conseguir. Teve a honra de ter um boneco no Contra-Informação. Como é que se chamava esse boneco? Olha agora. Há tanto tempo. Eu já fui há tanto tempo. Há tanto tempo. Eu sei que eles me punham com um charutão. Com um charuto maior que aqueles que eu fumo. Quer dizer, mas era um charuto. Pode pedir ajuda, se não se lembra. Não, sinceramente, não. Eu vou dizer, tenho na ponta da língua, mas não me lembro. Ok, então será Exaltado Moraes, Ovomaltino Mandais ou Exaltino não sais? Não, era Exaltado. Não era Exaltino não sais. Exaltino não sais. Mas o Exaltado. Está bem, pronto. Falhei. Ao fim de tantos anos na política, gera bem as críticas, tem fair play. Ainda no outro dia foi amplamente destacado no programa de humor do Ricardo Araújo Pereira. Ainda gera bem as críticas ou exaltado? Ou exaltado? Não, exaltado não, eu vou dizer, eu exaltar, eu sou um sanguíneo, quer dizer,
E, portanto, eu reajo sempre, quer dizer, mas tenho uma qualidade, quer dizer, eu posso aparentemente estar zangado com uma pessoa, exaltar-me, pronto, quer dizer, mas ao fim de 10 minutos passou-me, quer dizer, portanto, eu vamos lá ver, não vivo com rancores de ninguém, está a ver? Sinceramente, quer dizer, sou capaz de ter uma discussão acalorada, às vezes até tratar mal uma pessoa, não é? Mas não tenho nenhum problema, mas também o sujeito que me trata também, não é? Mas há críticas que não esquece e que não perdoa, a propósito até dos processos judiciais em que esteve envolvido, há críticas de pessoas do setor da política ou de outras áreas que não conseguem ultrapassar. Não, consigo, eu vou lhe dizer, mas também eu acho que nós temos que, era um inferno, quer dizer, nós não podemos viver de alguma forma reféns de críticas que nos fazem ou de considerações que fazem relativamente à nossa pessoa, juízos de moral ou de ética, não é? Quer dizer, portanto, normalmente eu tenho uma atitude muito desculpabilizante. Da realidade, eu tento encontrar sempre uma desculpa para as pessoas que não é que me ataquem, não é? Quer dizer, uma coisa é dizer não está a fazer isto, não está a fazer aquilo, aquelas que de alguma forma são mais insidiosas, não é? Eu normalmente encontro sempre uma desculpa, quer dizer, ou são cobardes, ou são temerosas, ou são medrosas, ou sim, as pessoas normalmente agem por medo de qualquer coisa, não sei se está a ver. E portanto, eu tenho uma atitude muito desculpabilizante. Aliás, as pessoas até dizem que eu tenho um coração de manteiga, está a ver? Porque realmente, mesmo aos meus inimigos e tal, inimigos, eu não sei se tenho inimigos, mas eu perdoo com facilidade. Eu reconheço que é talvez um dos meus maiores defeitos, é que perdoo com uma facilidade extraordinária. Isaltino Moraes, sai daqui com 15 pontos. Nada mal. Muito obrigada por ter aceitado o desafio. Estamos muito a ter connosco. Muito obrigada. Obrigado.